Por que alguns cristãos vivem cheios do Espírito Santo, enquanto outros lutam na secura espiritual? Spurgeon revelou 11 hábitos secretos que transformam vidas. Há uma diferença gritante entre aqueles que simplesmente conhecem sobre o Espírito Santo e aqueles que verdadeiramente vivem cheios dele. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, compreendeu este mistério como poucos em sua época. Durante seus anos de ministério em Londres, Spurgeon observou algo extraordinário. Algumas pessoas pareciam irradiar a presença de Deus onde quer que fossem, enquanto outras, mesmo frequentando a igreja fielmente, permaneciam espiritualmente vazias e sem poder. O que fazia a diferença? Spurgeon descobriu que não era coincidência, nem sorte, nem mesmo um dom especial dado apenas a alguns escolhidos. Era resultado de hábitos específicos que essas pessoas cultivavam diariamente em suas vidas. Como disse o próprio Spurgeon, o Espírito Santo não é um visitante ocasional, mas um residente permanente naqueles que preparam adequadamente a morada do coração. Estas palavras revelam uma verdade profunda. Nossa vida espiritual não depende de momentos esporádicos de êxtase, mas de práticas consistentes que nos mantêm conectados ao céu. Spurgeon identificou 11 hábitos fundamentais que transformam crentes comuns em pessoas extraordinárias, cheias do poder do alto. Estes não são rituais complexos ou práticas místicas, mas disciplinas simples que qualquer pessoa pode incorporar em sua rotina. O primeiro destes hábitos é a oração persistente. Não apenas orações rápidas antes das refeições, mas momentos prolongados de comunhão íntima com o Pai. Spurgeon ensinava que a oração é o termômetro da alma. Ela nos mostra o estado real de nossa vida espiritual. Pessoas cheias do Espírito Santo não oram apenas quando precisam de algo. Elas oram como quem respira, naturalmente, constantemente, com prazer. Fazem da oração um diálogo contínuo com Deus, não uma lista de pedidos apresentada esporadicamente. O segundo hábito é a meditação regular nas Escrituras. Spurgeon afirmava que a Bíblia é o alimento da alma e uma alma bem alimentada é uma alma forte. Não se trata apenas de ler versículos rapidamente, mas de ruminar as palavras de Deus como um boi rumina seu alimento. Esta meditação transforma nossa mente, renovando nossos pensamentos e alinhando nosso coração com a vontade divina. Como está escrito em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. O terceiro hábito revolucionário é o jejum espiritual, não como uma prática religiosa vazia, mas como um meio de quebrar as cadeias da carne e abrir espaço para o sobrenatural em nossa vida. Spurgeon praticava jejuns regulares, entendendo que nossa dependência de alimentos físicos pode nos tornar menos sensíveis às coisas espirituais. Se você deseja experimentar uma transformação real em sua vida espiritual, inscreva-se no canal para não perder nenhum ensinamento que pode revolucionar sua caminhada com Deus. Qual destes 3 primeiros hábitos você já pratica em sua vida? Comente aqui embaixo e compartilhe sua experiência conosco. O quarto hábito que transforma vidas é a adoração genuína. Não estamos falando de cantar músicas na igreja, aos domingos, mas de cultivar um coração que constantemente reconhece a grandeza de Deus em cada momento do dia. Pessoas cheias do Espírito Santo desenvolvem o que podemos chamar de olhos de adoração. Elas enxergam a mão de Deus no nascer do sol, na risada de uma criança, na provisão diária, até mesmo nas dificuldades que enfrentam. Como diz o Salmo 34:1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Esta adoração constante cria uma atmosfera espiritual ao nosso redor que atrai a presença de Deus. Não é coincidência que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando nossa vida se torna uma oferenda contínua de adoração, o céu se inclina para nos ouvir. O quinto hábito é a prática do perdão radical. Muitas pessoas vivem espiritualmente bloqueadas porque carregam raízes de amargura em seus corações. O perdão não é apenas uma decisão que tomamos uma vez, mas um estilo de vida que abraçamos diariamente.
Jesus foi claro quando ensinou: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O perdão desobstrui os canais espirituais e permite que o Espírito Santo flua livremente em nossa vida. Pessoas cheias do Espírito Santo não esperam que outros mereçam o perdão para oferecê-lo. Elas perdoam porque compreenderam a profundidade do perdão que receberam de Deus. Este perdão não é emocional, é uma decisão da vontade que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. O sexto hábito transformador é a generosidade sacrificial. Não estamos falando apenas de dízimos e ofertas, embora estes sejam importantes, mas de um coração que encontra alegria em abençoar outros, mesmo quando isso custa algo pessoalmente. A generosidade quebra o poder do egoísmo em nossa vida. Quando vivemos apenas para acumular bênçãos para nós mesmos, nossa alma se torna estreita e mesquinha. Mas quando aprendemos a ser canais de bênção para outros, nosso coração se expande e se torna um vaso mais amplo para receber de Deus. Como? Ensina 2 Coríntios 9:7. Cada um dê como propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A generosidade alegre é um sinal distintivo daqueles que experimentaram verdadeiramente o amor de Deus. Esta generosidade não se limita ao dinheiro. Inclui nosso tempo, nossa atenção, nossas palavras de encorajamento, nossa disposição para ajudar quem está em necessidade. Pessoas cheias do Espírito Santo se tornaram especialistas em enxergar necessidades ao seu redor e encontrar maneiras criativas de supri-las. Estes 6 hábitos formam uma base sólida para uma vida espiritual vibrante. Eles se complementam e se fortalecem mutuamente, criando um ciclo virtuoso que nos aproxima cada vez mais do coração de Deus. Se você está sendo impactado por estes ensinamentos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os nossos conteúdos sobre vida cristã prática e transformadora. Dos 6 hábitos que já compartilhamos, qual tem sido mais desafiador para você colocar em prática? Compartilhe nos comentários sua maior dificuldade. O 7º hábito que distingue aqueles verdadeiramente cheios do Espírito Santo é a confissão regular e honesta dos pecados. Muitos cristãos vivem com consciências pesadas, carregando culpas que deveriam ter sido entregues ao pé da cruz há muito tempo. A confissão não é apenas admitir que erramos, mas é um processo de limpeza espiritual que mantém nossa comunhão com Deus sempre fresca e renovada. Como prometeu 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pessoas cheias do Espírito Santo desenvolveram o hábito da honestidade radical consigo mesmas e com Deus. Elas não tentam esconder, justificar ou minimizar seus erros. Reconhecem rapidamente quando se desviam do caminho e correm imediatamente para o trono da graça, onde encontram misericórdia e perdão abundantes. Esta prática mantém o coração limpo e sensível à voz do Espírito. Um coração carregado de culpa não consegue ouvir claramente as direções divinas, mas um coração purificado pela confissão se torna como uma antena sintonizada nas frequências celestiais. O 8º hábito revolucionário é a comunhão genuína com outros crentes. Não estamos falando de simplesmente frequentar cultos ou participar de atividades da igreja, mas de desenvolver relacionamentos autênticos onde podemos ser transparentes, vulneráveis e mutuamente edificados. Hebreus 10:25 nos exorta: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão verdadeira é um combustível espiritual que inflama nossa paixão por Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo compreendem que não fomos criados para viver a vida cristã de forma isolada. Elas buscam ativamente relacionamentos onde podem compartilhar suas lutas, celebrar suas vitórias, receber conselho sábio e oferecer encorajamento a outros
que caminham na mesma jornada. Esta comunhão vai além de conversas superficiais após os cultos. Inclui momentos de oração juntos, estudos bíblicos profundos, confissão mútua de falhas e compromisso genuíno com o crescimento espiritual uns dos outros. É neste ambiente de amor fraternal que o Espírito Santo se move poderosamente. O nono hábito essencial é a prática constante da gratidão. Pessoas cheias do Espírito Santo desenvolveram o que podemos chamar de memória da bondade de Deus. Elas se lembram constantemente das bênçãos recebidas, dos livramentos experimentados e das promessas cumpridas. A gratidão não é apenas uma emoção positiva, mas uma disciplina espiritual que transforma nossa perspectiva sobre a vida. Como ensina 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta gratidão não nega as dificuldades da vida, mas escolhe focar no que Deus tem feito em meio às tempestades. Pessoas gratas vivem com o coração aberto para receber mais bênçãos, porque reconhecem que tudo o que têm vem das mãos generosas do Pai Celestial. A gratidão cria um ciclo virtuoso em nossa vida espiritual. Quanto mais gratos somos, mais sensíveis nos tornamos às múltiplas maneiras pelas quais Deus opera ao nosso redor. Esta sensibilidade aumentada nos permite perceber a presença do Espírito Santo em detalhes que antes passavam despercebidos. Estes 9 hábitos formam uma estrutura poderosa para uma vida espiritual abundante e cheia do poder do alto. Qual destes 3 últimos hábitos, confissão, comunhão ou gratidão, você sente que precisa desenvolver mais em sua vida? Conte nos comentários como pretende começar. O 10º hábito que marca profundamente aqueles cheios do Espírito Santo é a obediência imediata à voz de Deus. Muitos cristãos ouvem direções divinas, mas hesitam, questionam ou adiam sua resposta. Pessoas verdadeiramente espirituais desenvolveram reflexos de obediência que as distinguem completamente. Quando o Espírito Santo sussurra uma direção, elas não começam a negociar com Deus ou a buscar confirmações desnecessárias. Elas simplesmente obedecem. Como Saul de Tarso, que após encontrar Cristo não consultou carne nem sangue, mas imediatamente se rendeu ao plano divino para sua vida. Esta obediência imediata nasce de uma confiança profunda no caráter de Deus. Pessoas cheias do Espírito sabem que aquele que as dirige é infinitamente sábio, amoroso e tem sempre os melhores planos para suas vidas. Por isso, não precisam entender completamente antes de obedecer. A obediência rápida mantém nosso coração sensível às direções divinas. Cada vez que obedecemos prontamente, nossa capacidade de discernir a voz de Deus se aprimora. Cada vez que desobedecemos ou demoramos para obedecer, nossa sensibilidade espiritual diminui ligeiramente. Jesus disse em João 14:21: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A obediência é a porta de entrada para manifestações mais profundas da presença de Deus em nossa vida. O 11º e último hábito é talvez o mais transformador de todos: viver com propósito eterno. Pessoas cheias do Espírito Santo não vivem apenas para esta vida terrena, mas com os olhos fixos na eternidade e no reino de Deus. Esta perspectiva eterna transforma completamente nossas prioridades, decisões e relacionamentos. Quando compreendemos verdadeiramente que somos cidadãos do céu, apenas passageiros nesta terra, paramos de nos apegar desesperadamente às coisas temporais e começamos a investir no que realmente importa. Viver com propósito eterno significa acordar cada manhã perguntando: como posso avançar o reino de Deus hoje? Como posso ser sal e luz no ambiente onde estou inserido? Como posso usar meus talentos, recursos e relacionamentos para a glória de Deus? Esta perspectiva nos liberta do peso das preocupações mundanas. Não significa que ignoramos nossas responsabilidades terrenas, mas que as colocamos no contexto correto. Trabalhamos, estudamos, cuidamos da família, mas sempre com o coração voltado para valores eternos.
Pessoas com esta mentalidade celeste se tornam ímãs para o sobrenatural. O Espírito Santo se deleita em usar aqueles que compartilham da paixão divina pelas almas perdidas e pelo estabelecimento da justiça de Deus na terra. Colossenses 3:2 nos orienta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esta mudança de foco mental resulta numa transformação completa de nossa experiência espiritual. Agora você conhece os 11 hábitos que distinguem pessoas verdadeiramente cheias do Espírito Santo. Não são práticas místicas ou complexas, mas disciplinas simples que qualquer pessoa pode incorporar em sua rotina diária. A questão que fica é: você está disposto a pagar o preço da transformação? Estes hábitos exigem disciplina, renúncia e perseverança, mas os resultados são extraordinários. Entre os 11 hábitos apresentados, quais 3 você considera mais urgentes para implementar em sua vida agora? Compartilhe nos comentários sua escolha e seu plano de ação. Conhecer estes 11 hábitos é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando saímos da teoria e entramos na prática diária. Muitas pessoas ouvem ensinamentos poderosos, se emocionam, mas depois voltam para casa e continuam vivendo exatamente como antes. A diferença entre quem apenas ouve e quem verdadeiramente se transforma está na implementação gradual e consistente. Não tente abraçar todos os 11 hábitos de uma só vez. Esta é uma receita garantida para o fracasso e desânimo. Comece escolhendo 3 hábitos que mais tocaram seu coração durante esta mensagem. Talvez você tenha sentido o Espírito Santo destacar especificamente a oração persistente, o perdão radical ou a obediência imediata. Confie nesta direção interna e foque nestas 3 áreas pelos próximos 30 dias. Estabeleça metas, pequenas e alcançáveis. Se você escolheu a oração persistente, não se comprometa com 2 horas diárias de oração se você mal consegue orar 5 minutos. Comece com 15 minutos consistentes, todos os dias, no mesmo horário. A consistência vale mais que a intensidade no início da jornada. Se escolheu a meditação nas Escrituras, não tente ler 3 capítulos por dia se você nunca teve o hábito de leitura bíblica regular. Comece com um salmo ou alguns versículos, mas medite verdadeiramente neles. Mastigue as palavras como um boi rumina seu alimento. Para o perdão radical, faça uma lista das pessoas que você precisa perdoar e ore por elas diariamente. Não espere sentir vontade de perdoar para começar a praticar. O perdão é uma decisão da vontade, não um sentimento que esperamos aparecer. A adoração genuína pode começar com momentos específicos durante o dia onde você para e reconhece a bondade de Deus. Pode ser ao acordar, ao ver um pôr do sol, ao receber uma boa notícia, ou mesmo em momentos difíceis onde você escolhe confiar na soberania divina. A generosidade sacrificial pode iniciar com pequenos atos de bondade: pagar o lanche de alguém, ajudar um vizinho, oferecer seu tempo para quem precisa de uma conversa. Não precisa ser grandiosa para ser transformadora. A confissão regular pode se tornar parte de sua rotina noturna. Antes de dormir, examine seu coração e confesse a Deus qualquer área onde você se desviou de seus caminhos. Durma com a consciência, limpa e desperte com o coração renovado. A comunhão genuína exige que você saia da zona de conforto dos relacionamentos superficiais. Convide alguém para um café onde vocês possam conversar sobre suas caminhadas espirituais. Seja vulnerável primeiro e observe como isso abre portas para conexões mais profundas. A gratidão pode ser cultivada através de um diário simples, onde você anota diariamente 3 coisas pelas quais é grato. Esta prática simples transformará sua perspectiva em poucas semanas. A obediência imediata requer que você diminua a velocidade e se torne mais sensível aos sussurros do Espírito Santo. Quando sentir um impulso para encorajar alguém, ajudar alguém ou tomar determinada decisão, não hesite. Obedeça imediatamente e observe como Deus usa sua disponibilidade. Viver com propósito eterno começa com pequenas mudanças na rotina diária. Ore antes de reuniões importantes,
Procure oportunidades para ser sal e luz no trabalho. Invista tempo em relacionamentos que importam para a eternidade. Lembre-se, transformação real acontece lentamente, mas acontece com certeza quando somos fiéis nos pequenos passos diários. Qual dos 11 hábitos você sente que seria mais natural começar a implementar imediatamente? Conte nos comentários por onde você vai começar sua jornada de transformação. Enquanto você se prepara para implementar estes hábitos transformadores, é crucial compreender que encontrará resistência. Não apenas resistência externa, mas principalmente resistência interna. O inimigo de nossas almas não quer ver você crescendo espiritualmente e fará todo o possível para sabotear sua jornada. O primeiro obstáculo que você enfrentará é o desânimo inicial. Nos primeiros dias você se sentirá motivado e determinado. Mas quando a novidade passar e a disciplina exigir esforço real, muitos desistem. Este é o momento crítico onde se separam os vencedores dos desistentes. Prepare-se mentalmente para esta fase. Nos primeiros 15 dias, sua carne protestará contra as novas disciplinas. Ela está acostumada com a antiga rotina e resistirá à mudança. Mas se você perseverar através desta fase inicial, os novos hábitos começarão a se tornar naturais. O segundo obstáculo é a falta de resultados imediatos. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea, mas crescimento espiritual genuíno é um processo gradual. Você pode não sentir diferença significativa nos primeiros dias ou semanas de prática destes hábitos. Não permita que esta aparente lentidão o desencoraje. As sementes plantadas em boa terra sempre produzem fruto, mas no tempo certo. Continue plantando, regando e cuidando. A colheita virá no tempo determinado por Deus. O terceiro obstáculo é a crítica de pessoas próximas. Quando você começar a mudar, alguns ao seu redor se sentirão incomodados. Sua nova disciplina de oração pode ser vista como exagero religioso. Sua generosidade pode ser questionada. Sua busca por santidade pode irritar quem prefere permanecer na mediocridade espiritual. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 10:36. E os inimigos do homem serão os seus familiares. Não permita que a incompreensão de outros desvie você do caminho da transformação. Continue firme, respondendo às críticas com amor, mas não abrindo mão de seu crescimento espiritual. O quarto obstáculo é a comparação com outros. Você observará pessoas que parecem estar muito à frente espiritualmente e se sentirá desanimado com seu próprio progresso. Ou verá pessoas que vivem relaxadamente na fé e questionará se todo este esforço vale a pena. Lembre-se, sua jornada é única. Deus não está comparando você com ninguém. Ele está interessado em sua transformação pessoal, no seu ritmo, dentro das circunstâncias específicas de sua vida. Pare de olhar para os lados e mantenha os olhos fixos em Jesus. O quinto obstáculo é a tentação de abandonar tudo após uma falha. Você estabeleceu uma rotina de oração matinal, mas perdeu alguns dias. Você se comprometeu com a leitura bíblica diária, mas pulou uma semana. A tendência natural é pensar: já estraguei tudo, não adianta mais tentar. Esta é uma mentira do inimigo. Falhas fazem parte do processo de crescimento. O que importa não é a perfeição, mas a persistência. Quando você tropeçar, levante-se imediatamente e continue. Cada recomeço o torna mais forte e determinado. O sexto obstáculo é a busca pela perfeição imediata. Você quer orar como os grandes intercessores, meditar como os místicos antigos, perdoar como Jesus perdoou. Esta expectativa irrealista cria frustração e paralisia. Aceite que você é um aprendiz. Todo especialista já foi iniciante. Todo santo já foi pecador. Permita-se crescer gradualmente, celebrando pequenas vitórias e aprendendo com os fracassos temporários. Conhecer estes obstáculos antecipadamente é metade da vitória. Quando eles aparecerem, você não será pego de surpresa, mas estará preparado para superá-los com sabedoria e determinação. Qual destes obstáculos você acredita que será o mais desafiador em sua jornada? Compartilhe nos comentários para que possamos orar uns pelos outros.
À medida que você perseverar na prática destes 11 hábitos, começará a notar mudanças sutis, mas profundas em sua vida espiritual. Estes sinais de transformação são como marcos no caminho, confirmando que você está na direção certa e encorajando você a continuar avançando. O primeiro sinal que você perceberá é uma paz interior mais estável. Situações que antes o deixavam ansioso ou irritado não terão mais o mesmo poder sobre suas emoções. Você descobrirá um centro de tranquilidade dentro de si que permanece inabalável, mesmo quando tempestades externas se levantam. Esta paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus em meio aos problemas. Como promete Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você experimentará esta realidade de forma tangível. O segundo sinal é uma sensibilidade aumentada à voz de Deus. Direções que antes passavam despercebidas começarão a se tornar claras. Você desenvolverá uma intuição espiritual aguçada que o guiará em decisões importantes e cotidianas. Esta sensibilidade se manifesta de várias formas. Um versículo que salta da página durante a leitura bíblica, uma convicção suave sobre determinada decisão, um impulso para orar por alguém específico, uma palavra de encorajamento que surge em sua mente para compartilhar com alguém. O terceiro sinal é uma mudança natural em seus desejos e prioridades. Coisas que antes pareciam extremamente importantes começarão a perder sua atratividade. Você se encontrará menos interessado em entretenimentos vazios e mais atraído por atividades que nutrem sua alma. Não será um esforço forçado para ser mais espiritual, mas uma mudança orgânica de apetite. Como uma pessoa que desenvolve gosto por alimentos saudáveis após anos de má alimentação, você naturalmente preferirá o que alimenta seu espírito. O quarto sinal é uma capacidade aumentada de amar pessoas difíceis. Relacionamentos que antes eram fonte de estresse e conflito se tornarão oportunidades para demonstrar a graça de Deus. Você descobrirá reservas de paciência e compaixão que não sabia que possuía. Esta não é tolerância superficial ou passividade diante do mal, mas amor genuíno que busca o melhor para outros, mesmo quando eles não merecem ou não retribuem. É o amor de Cristo fluindo através de você de forma natural. O quinto sinal é uma fome crescente pelas coisas de Deus. Paradoxalmente, quanto mais você se alimenta espiritualmente, mais fome desenvolve. A oração, que talvez começou como disciplina, se tornará prazer. A leitura bíblica deixará de ser obrigação para se tornar deleite. Você se pegará pensando em Deus durante atividades rotineiras, buscando momentos para estar em sua presença, ansiando por oportunidades de servir em seu reino. Esta fome espiritual é sinal de uma alma saudável e crescente. O sexto sinal é uma autoridade espiritual crescente. Pessoas começarão a procurá-lo para conselhos e oração. Haverá algo em sua presença que transmite paz e sabedoria. Suas palavras carregarão peso espiritual que vai além de mera eloquência. Esta autoridade não vem de conhecimento acadêmico, mas de intimidade com Deus. Quando você passa tempo real na presença do Altíssimo, algo de sua glória se reflete em seu rosto, como aconteceu com Moisés após encontrar com Deus no monte. O sétimo sinal é uma perspectiva eterna mais clara. Problemas temporais, embora ainda sejam reais, perderão sua capacidade de devastá-lo completamente. Você desenvolverá a habilidade de enxergar situações difíceis através das lentes da eternidade. Estes sinais não aparecem todos de uma vez, nem no mesmo ritmo para todas as pessoas. Mas se você permanecer fiel aos hábitos transformadores, certamente os experimentará em sua jornada espiritual. Qual destes sinais de transformação você mais anseia experimentar em sua vida? Compartilhe nos comentários sua expectativa e peça a oração da nossa comunidade. Uma vida verdadeiramente cheia do Espírito Santo nunca permanece isolada. Como uma fonte de água pura que transborda e irriga a terra ao redor,
Sua transformação pessoal inevitavelmente impactará todos os círculos de relacionamento onde você está inserido. No ambiente familiar, sua família será a primeira a notar a mudança. Seus filhos perceberão que você não explode mais com a mesma facilidade. Seu cônjuge observará uma paciência e amor mais consistentes. Seus pais notarão mais honra e respeito em suas palavras e atitudes. Esta transformação familiar não acontece através de sermões ou cobranças, mas pelo poder silencioso do exemplo. Quando você se torna uma pessoa mais amorosa, paciente e sábia, cria um ambiente onde outros também são encorajados a crescer espiritualmente. Seus momentos de oração em casa não passarão despercebidos. A atmosfera espiritual que você cultiva através dos hábitos de adoração e meditação influenciará toda a residência. Conflitos serão resolvidos com mais rapidez e sabedoria, porque você abordará situações com o coração purificado pela confissão e fortalecido pela comunhão com Deus. No ambiente profissional, colegas começarão a notar algo diferente em sua postura. Sua integridade se tornará mais evidente. Sua generosidade em ajudar outros, mesmo quando não é sua obrigação, chamará a atenção. Sua capacidade de permanecer calmo sob pressão intrigará aqueles ao seu redor. Você se tornará uma influência estabilizadora no local de trabalho. Em momentos de crise ou tensão, outros naturalmente se voltarão para você buscando sabedoria e encorajamento. Não porque você se promove como conselheiro, mas porque sua presença transmite paz e confiança. Oportunidades para compartilhar sua fé surgirão de forma natural. Pessoas curiosas perguntarão sobre o segredo de sua serenidade. Colegas em dificuldades buscarão sua perspectiva sobre situações complicadas. Você descobrirá que se tornou sal e luz sem esforço forçado ou evangelismo agressivo. Na comunidade cristã, você se tornará um catalisador de crescimento espiritual. Outros crentes serão inspirados pelo seu exemplo a buscar uma vida mais profunda com Deus. Sua participação em grupos de oração, estudos bíblicos e atividades ministeriais elevará o nível espiritual de toda a comunidade. Jovens cristãos procurarão você como mentor, não porque você se autoproclama líder, mas porque reconhecem autenticidade espiritual em sua vida. Suas palavras carregarão peso, porque são respaldadas por uma vida consistente de comunhão com Deus. Mesmo na comunidade secular, você exercerá influência positiva. Vizinhos notarão sua disponibilidade para ajudar em momentos de necessidade. Sua generosidade em pequenos gestos criará um clima de cordialidade e cooperação em sua vizinhança. Estabelecimentos comerciais onde você é cliente regular perceberão seu tratamento respeitoso com funcionários. Sua gratidão genuína e cortesia consistente influenciarão o atendimento que você recebe e podem inspirar outros clientes a adotarem postura semelhante. Em situações de conflito comunitário, você se tornará uma voz de razão e conciliação. Sua perspectiva eterna o ajudará a enxergar além dos interesses imediatos e buscar soluções que beneficiem o bem comum. O mais fascinante é que este impacto multiplicador acontece sem que você precise forçar ou manipular situações. É resultado natural de uma vida autenticamente transformada pelo poder de Deus. Como Jesus ensinou em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Sua luz não é resultado de esforço para impressionar outros, mas transbordamento natural de uma vida cheia da presença de Deus. Esta é a diferença entre religiosidade performática e espiritualidade genuína. Em que área de sua vida você mais deseja ver este impacto multiplicador? Família, trabalho ou comunidade? Conte nos comentários onde você espera que sua transformação gere mais frutos. A jornada espiritual não é uma linha reta ascendente de vitórias constantes. Haverá momentos onde você sentirá que está crescendo rapidamente, mas também períodos onde parecerá que estagnou ou até mesmo retrocedeu. Compreender esta realidade é fundamental para manter-se firme no caminho da transformação. Todo crente genuíno passa por aquilo que os antigos chamavam de
noite escura da alma. São períodos onde Deus parece silencioso, onde a oração se torna mecânica, onde a leitura bíblica perde seu sabor, onde os hábitos espirituais parecem vazios de significado. Nestes momentos, muitos abandonam a jornada, pensando que perderam sua fé ou que Deus os abandonou. Mas a verdade é que estas fases fazem parte do processo de amadurecimento espiritual. São momentos onde nossa fé é purificada, onde aprendemos a confiar em Deus não apenas pelos sentimentos, mas por convicção profunda. Durante estes períodos de aparente seca espiritual, a perseverança nos hábitos se torna ainda mais crucial. É fácil orar quando sentimos a presença de Deus de forma tangível, mas continuar orando quando os céus parecem fechados revela a verdadeira profundidade de nossa devoção. Lembre-se de que Deus não medida nossa espiritualidade pela intensidade de nossas emoções religiosas, mas pela fidelidade de nosso coração. Jó passou pela maior provação imaginável e declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Esta é a fé que Deus honra e recompensa. Mantenha os hábitos mesmo quando não sentir vontade. Continue lendo a Bíblia mesmo quando as palavras parecerem secas. Persista na oração mesmo quando parecer que suas palavras não passam do teto. Pratique a generosidade mesmo quando sua situação financeira estiver apertada. É justamente nestes momentos de prática sem sentimentos que nossa fé se fortalece verdadeiramente. Como um atleta que treina mesmo quando não tem disposição, desenvolvemos músculos espirituais que nos sustentarão em momentos ainda mais desafiadores. Outro aspecto crucial da perseverança é compreender que crescimento espiritual acontece em camadas, não em linha reta. Às vezes Deus trabalha em áreas profundas de nosso caráter que não são imediatamente visíveis. Você pode estar passando por uma transformação profunda de orgulho, mas como esta mudança é interna, não a percebe claramente. Confie no processo divino mesmo, quando não compreender completamente o que Deus está fazendo em sua vida. Como declarou Isaías 55:8, "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor." Celebre pequenas vitórias ao longo do caminho. Reconheça quando conseguir perdoar mais rapidamente que antes, quando sua primeira reação em situações difíceis for buscar a Deus, quando sua generosidade se tornar mais natural. Estas pequenas conquistas são sinais de que os hábitos estão produzindo frutos genuínos. Mantenha-se conectado com outros crentes que estão numa jornada séria de crescimento espiritual. O isolamento é terreno fértil para desânimo e abandono. A comunhão com pessoas que compartilham dos mesmos valores e objetivos espirituais o encorajará nos momentos difíceis. Leia biografias de grandes homens e mulheres de Deus do passado. Descubra que todos eles passaram por períodos de dificuldade e questionamento. Suas histórias o ensinarão que perseverança, não perfeição, é a marca distintiva da verdadeira espiritualidade. Estabeleça marcos regulares de avaliação. A cada 3 meses, dedique tempo para refletir sobre seu crescimento espiritual. Compare não com outras pessoas, mas com quem você era no início desta jornada. Você ficará surpreso com o progresso que fez, mesmo quando não percebeu no dia a dia. A perseverança na vida espiritual é como cuidar de um jardim. Nem sempre vemos crescimento imediato, mas com cuidado consistente, paciência e confiança no processo natural de desenvolvimento, a colheita sempre vem no tempo devido. Qual tem sido sua maior dificuldade para manter a perseverança em sua vida espiritual? Compartilhe nos comentários para que possamos nos encorajar mutuamente nesta jornada. Quando contemplamos a prática destes 11 hábitos transformadores, é fundamental compreender que seus efeitos se estendem muito além desta vida terrena. Cada momento investido em crescimento espiritual produz frutos que ecoarão pela eternidade, influenciando gerações futuras e contribuindo para o reino de Deus de maneiras que só compreenderemos completamente quando estivermos na presença do Senhor. O primeiro fruto eterno é o legado espiritual que você deixará para seus descendentes.
Filhos que crescem observando pais verdadeiramente cheios do Espírito Santo carregam consigo uma herança espiritual inestimável. Eles testemunham em primeira mão como é possível viver uma vida de fé autêntica em meio às pressões do mundo moderno. Esta herança não é apenas exemplo, mas atmosfera espiritual. Lares onde se praticam consistentemente oração, adoração, generosidade e perdão, criam um ambiente onde a presença de Deus é cultivada. Crianças crescem naturalmente sensíveis às coisas espirituais, desenvolvendo desde cedo uma intimidade com Deus que as acompanhará por toda a vida. O segundo fruto eterno são as vidas que você tocará através de sua influência transformada. Cada pessoa que for impactada por sua mudança de caráter levará consigo algo dessa transformação. Um colega de trabalho pode buscar a Deus após observar sua integridade consistente. Um vizinho pode aceitar Cristo influenciado por sua generosidade genuína. Estas influências criam um efeito cascata que se multiplica através de gerações. A pessoa que você influenciar hoje pode se tornar instrumento de Deus para alcançar centenas de outras vidas no futuro. Sua fidelidade nos hábitos espirituais se torna uma pedra lançada no lago da eternidade, criando ondas que alcançam margens distantes. O terceiro fruto eterno é o tesouro espiritual que você acumula nos céus. Jesus ensinou em Mateus 6:20: "Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam." Cada ato de obediência, cada oração persistente, cada gesto de generosidade adiciona ao seu tesouro celestial. Este tesouro não é apenas recompensa futura, mas investimento no reino de Deus que produz juros eternos. Cada vida tocada, cada alma alcançada, cada ato de amor praticado se torna parte de sua herança eterna que jamais poderá ser perdida ou destruída. O quarto fruto eterno é a autoridade espiritual crescente que você desenvolverá para interceder por outros. Pessoas cheias do Espírito Santo se tornam intercessores poderosos cujas orações movem o coração de Deus. Sua lista de oração se expandirá naturalmente para incluir não apenas necessidades pessoais, mas o avanço do reino de Deus em sua cidade, nação e mundo. Esta autoridade na oração nasce da intimidade desenvolvida através dos hábitos de comunhão com Deus. Quanto mais tempo você passa na presença divina, mais compreende seu coração e mais eficazes se tornam suas intercessões. Você se torna um canal através do qual a vontade de Deus flui para situações específicas. O quinto fruto eterno é a contribuição para o corpo de Cristo global. Uma vida verdadeiramente cheia do Espírito Santo fortalece toda a igreja, mesmo quando sua influência parece limitada geograficamente. O Espírito Santo conecta todos os crentes genuínos numa rede espiritual invisível, onde a saúde de cada membro afeta o todo. Sua obediência aos hábitos espirituais adiciona força e vitalidade a esta rede global. Suas orações se unem ao coro celestial de intercessão. Sua adoração se junta à adoração dos santos de todas as eras. Sua generosidade contribui para o avanço missionário mundial. O sexto fruto eterno é a preparação de seu próprio coração para a eternidade. Os hábitos que você cultiva hoje moldam o caráter que você levará para a presença de Deus. A intimidade que desenvolve com o Pai através da oração e meditação o prepara para desfrutar plenamente da comunhão eterna com Ele.